Glória a Deus. Olha nós uma vez mais com mais um texto rico para nosso elevo. O livro de 2 Reis, capítulo 5, texto conhecidíssimo. Diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Naamã era general, comandante do exército. Não era capitão, não era centurião, não era soldado ou oficial, mas ele era a autoridade máxima do exército da Síria. Apenas o rei Ben-Hadad, era o rei neste tempo, estava acima da sua autoridade na nação da Síria. Mas o texto diz que o Senhor, o Senhor Deus, dera livramento, isto é, livrou os sírios, por intermédio do general Naamã. Provavelmente Deus lhe deu a estratégia. Deus, ele dá estratégia a quem ele quiser, ele faz como ele quiser. Ele tem detentor de todo o poder, ele é o general dos exércitos, é o senhor dos exércitos. E ele é quem tem a estratégia, a sabedoria, é ele quem age, é ele quem trabalha, é ele quem opera. Naamã sai vitorioso, não à toa o rei muito o admirava, tinha muito respeito por ele. E ele era considerado o herói da nação da Síria. Era um homem de valor, porém tinha uma doença que naquela época ou Deus curava ou a morte era certa. Ele tinha a lepra, ele era leproso. Naamã não tinha de onde tirar a cura. Nenhum recurso, nenhuma medicina da época poderia lhe fornecer a cura. Não à toa, Naamã provavelmente não podia ter contato físico com sua mulher para não transmitir para ela a sua enfermidade. Provavelmente eles não tinham filhos, não diz o texto, mas ele leva uma criança. Não era uma jovem, não era uma mulher, era uma menina. E se era uma menina, não era adulta, não era uma mulher. Esta mulher, esta jovem, esta menina vai crescer, vai ter a sua vida. Mas neste momento do texto, era necessário uma menina. Talvez uma mulher olhasse para o umbigo, olhasse para si, criasse divergência, mas uma menina fala de pureza, uma menina fala de inocência, uma menina fala de visão. Ela foi levada para ser serviçal, para servir a mulher de Naamã, para preencher uma lacuna que provavelmente o general deixava na sua casa. Mas o texto diz que certo dia, esta menina, que provavelmente era bem tratada, não à toa desejou ver a cura do seu senhor. Ela diz à sua senhora, ela leva esperança para a sua senhora, lhes dizendo: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, lá em Dotã, Eliseu, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina levou uma palavra de esperança. Essa menina levou uma palavra de cura. Essa menina levou uma palavra de restituição. Essa menina levou uma palavra de restauração. Essa menina levou uma palavra de vida. A palavra que estava na boca daquela menina, a unção que estava na boca daquela menina, foi a coisa mais impactante que aconteceu naquela casa. Aquela casa estava desesperançosa. O provedor, o maioral, a coluna principal, o homem da casa estava morrendo.
Mas aquela menina tinha unção. Aquela menina tinha algo diferente. Aquela menina leva esperança. E aquela menina levou uma palavra com unção na boca daquela menina. Era uma menina, mas conhecia a vida de Eliseu. Sabia da fama de Eliseu. E que Deus era na vida do profeta. E aquela mulher, ao receber esta palavra, como uma flecha na sua alma, ela corre a seu marido, que corre para o rei, e a palavra, ela vai traspassando. A palavra de uma casa de Naamã chegou no palácio. A mesma mensagem chegou no palácio. Não houve curva, não houve desvio. O poder da palavra, ela foi. A palavra que saiu da boca de alguém inocente chegou ao palácio de Ben-Hadad. E o rei logo pegou cartas, pediu cartas para escrever com tinta e pena para o rei de Israel. O rei de Israel neste tempo era Jorão. O rei Jorão se desespera. O texto diz que ele rasga as suas vestes. Ele tem medo, ele acha que é uma estratégia para guerrear, para ataque, para batalha e para combate. Imagine, a palavra que levou esperança para um lado, levou desespero para o outro. Quando ele leu a carta, ele se desesperou por não ter discernimento, por não ver que Deus estava agindo. Mas o profeta fica sabendo. Há um alvoroço no palácio, há um alvoroço no exército, há um alvoroço na nação de Israel. E a palavra sai de Judá até Samaria. E chegando em Dotã, Eliseu fica sabendo. E Eliseu vem até o rei. O rei estava em desespero, havia rasgado as vestes. E aí, Eliseu, no versículo 8, diz: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta de Deus em Israel. A palavra na boca de uma menina, com unção, chegou até o profeta, testificou, o profeta compreendeu, discerniu que era Deus, que queria dar vitória, que queria efetuar o milagre na vida de Naamã. E assim foi. Versículo 9 diz que veio Naamã com seus cavalos, com os carros, soldados, parou à porta de Eliseu, na porta do profeta, no endereço na qual a menina lhe deu. Porém, o profeta não sai, ele manda o servo, ele manda o jovem que o servia dar a direção. A palavra de Deus, ela sempre tem a direção. A palavra do homem de Deus, ela sempre é direcionada. A palavra da mulher de Deus, ela é direcionada. Repare que tudo começou quando Naamã levou a menina. E a menina era tão bem tratada, acredito eu, pelo que vemos aqui, que ela não aceitava aquela situação do seu senhor. Você não deve aceitar certas situações do seu chefe, do seu patrão, do seu comandante, do seu professor, da sua professora, do seu médico, da sua médica, do seu pai ou da sua mãe ou dos seus filhos. Você não deve aceitar, deve procurar ao Senhor. Ele tem a direção, ele tem a cura, ele tem o milagre. Naamã murmura, Naamã resmunga, mas obedece. Ele desce ao Jordão 7 vezes, mergulha nas águas barrentas, insossas do Jordão. E na 7ª vez, a sua pele foi restaurada como a pele de um menino, como a pele de uma criança. Naamã se converte ao Deus de Israel. Naamã, ele quer pagar, ele quer recompensar, mas Eliseu não aceita nada. O que você trouxe tem que voltar para a casa de onde veio. É na sua casa que está quem lhe curou. Quem foi a bênção, quem foi a guia, não fui eu. E assim ele faz, ele vai embora, mas ele volta e diz: concede-me pelo menos um pouco de terra de Israel, a terra é santa, eu quero levar para construir um altar.
para ali eu buscar, adorar e sacrificar o Deus de Israel. E nisso, perdoa teu servo, poder entrar com o rei, com o meu senhor, no templo de Rimon, o Deus dele, e eu tenho que me inclinar quando ele pôr a mão no meu ombro. E Eliseu disse a ele, vá em paz. O que Deus queria era o coração de Naamã. O coração de Naamã, Deus ganhou. Deus, ele quer o meu e o seu coração. Deus, ele não olha a posição social, o status. Deus, ele não olha a vaidade do homem. Deus, ele não olha o que o homem tem ou deixou de ter. O que Deus quer é um coração contrito e quebrantado. Filho meu, dai-me o teu coração. Shalom.